O assunto SAF está cada vez mais vivo nos bastidores do tricolor. Só que desta vez, uma declaração do presidente Alberto Guerra durante uma entrevista para o jornal Correio do Povo repercutiu muito, porque ele mudou de ideia neste assunto. Vamos falar sobre isso a partir de agora. Vamos falar ainda sobre a nova reunião sobre a situação de Arezzo e um assunto que está incomodando, está enchendo o saco e eu quero saber a tua opinião sobre ele aqui, porque envolve o Renato. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, vem comigo que eu tô contigo. Vamos falar das últimas de Grêmio a partir de agora. Valeu, meus amigos, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Se tu ainda não for inscrito, aproveita, te inscreve, deixa o teu like. A tua participação é sempre muito importante. Eu quero começar falando sobre essa novela Arezzo, né? Essa novela que já tá enchendo o saco de todo mundo, mas ela ganhou um novo capítulo, porque nas últimas horas o Grêmio teve uma nova reunião com o Arezzo. O Grêmio quis saber, essa história do Arezzo tá querendo sair, do Arezzo tá ligando, tá conversando com o presidente do Peñarol, ele mandou mensagem para a Rádio Uruguaia enquanto o presidente do Peñarol falava sobre o jogador querer sair do Grêmio, que o jogador tava isso, aquilo e tudo mais. Houve uma reunião, uma nova reunião, porque o Arezzo já tinha tido uma reunião com a direção do Grêmio assim que eles retornaram. Depois ele teve uma reunião com o Mano Menezes e nas duas ele colocou a vontade de sair, tá? É importante que se diga porque muita gente diz: "Ah, vocês estão torrando o jogador, mas não ouviram o jogador". O jogador está pedindo para sair. Ele falou isso para a direção, falou isso pro Mano. Beleza? Beleza. Teve lá a entrevista do Ignacio Ruglio, acho que é o nome dele, que é o presidente lá do Peñarol. Falou que conversa com o Arezzo 2, 3 vezes por dia, que nunca viu um jogador fazer tanta força pra sair, que não deu certo no Grêmio, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Inclusive eu falei sobre isso ontem aqui no canal, e pra mim isso configura muito claramente um assédio, tá? Se a direção do Grêmio quiser colocar esses caras na FIFA, eu acredito que vai conseguir, tá? Acredito que vai conseguir, porque tá ficando ridícula essa história. Eles estão conseguindo colocar um clima pro Arezzo não seguir por aqui e o Grêmio daqui a pouco entregar o jogador a preço de banana. Só que essa é a novidade que eu tenho pra vocês. Essa é a novidade que eu tenho pra vocês. O Grêmio tá batendo o pé. O Grêmio tá dizendo assim, ó, amiguinho, o negócio é o seguinte, tu quer sair? Beleza, tu pode até conseguir sair daqui. Mas, para isso acontecer, nós vamos ter que contratar um centroavante. Olha, vamos fazer uma análise do que nós estamos vendo do Grêmio neste momento. O Grêmio sair por empréstimo, o Arezzo sair por empréstimo pode acontecer? Pode. O Peñarol tem que pagar uma boa grana. Pode. Daqui a pouco o Grêmio, né, como a gente costuma dizer, daqui a pouco o Grêmio cede, vai ali, paga os $300 mil e o Arezzo sai por empréstimo. $300 mil dá pra tu comprar um jogador? Não dá. Não dá. Já começamos por aí. Se o Grêmio liberar o Arezzo, tem que contratar. O André não, né? O Jardiel, eu até acredito que o Grêmio tem a obrigação de dar a oportunidade pro Jardiel. Mas a gente sabe que a coisa não funciona como a gente gostaria que funcionasse. Então o Jardiel não seria o reserva do Bright White. O Grêmio iria buscar um reserva. Então vamos tentar esmiuçar esses detalhes assim. Se o Grêmio vai liberar o jogador e o valor que vem é uma mixaria, e o Grêmio tá dizendo que só libera o Arezzo se contratar, e o Grêmio não tem dinheiro nem para contratar um bom zagueiro, um zagueiro de porte que chegue e resolva o problema, o Grêmio tá com dificuldade, o Grêmio tá dizendo pro Arezzo, meu amiguinho, te senta ali e quem sabe tu consegue com muita sorte sair daqui. É isso que o Grêmio tá dizendo pro Arezzo. Pelo menos eu tô interpretando assim. Se tu tem uma interpretação diferente, comenta aqui embaixo. Porque se o Grêmio não consegue contratar um zagueiro, que é o grande foco dessa janela, não tem dinheiro para poder trazer um zagueiro para resolver o problema, não tem dinheiro para trazer um volante, que é um pedido do Mano Menezes, o Grêmio vai ter dinheiro para contratar um centroavante, que nem é a preferência, nem está entre as principais posições que o Grêmio precisa. É que não, o Grêmio tá dando uma morcegada no Arezzo. Ó, meu velho, te senta aqui. Se a gente contratar, tu sai. Se não, não. Só que enquanto isso, o outro lado tá fazendo aquela pressão toda, né? Tá fazendo aquela pressão toda. Ó, ele tá infeliz lá, ele tá não sei o que, não sei o que. Com a torcida, ele já conseguiu se inviabilizar. A maior parte dos torcedores já não tá querendo a permanência do Arezzo por aqui. Ah, quer ir embora? Vai. Eu não sou dessa ideia. Eu não sou dessa ideia, de verdade. Vai ficar aqui, vai cumprir o contrato e se tiver que realmente emprestar, se for o caso do Grêmio realmente quiser emprestar,
Empresta para qualquer um, menos pro Penharol. Menos pro Penharol. Ah, Diogo, mas peraí, então tu tá batendo o pé, tu tá agindo com o coração. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Mas eu tô interpretando isso tudo como uma grande sujeira que estão fazendo com o Grêmio. Tá? Porque o jogador pressiona daqui, o outro vai pra imprensa de lá, e aí ficam trocando mensagem, ficam trocando ligação, 2, 3 vezes por dia, 7h30 da manhã, o cara já acorda pensando no Penharol, ligando pra lá e não sei o quê. Eu tô interpretando isso como uma grande sujeira. Então quer emprestar? Empresta. Empresta pra qualquer buraco. Mas não vai pra lá. O jogador é do Grêmio, o Grêmio tem o passe, faz o que quer. E não bota pra treinar separado, porque depois ainda mete um processo no clube. Deixa treinando junto. Posso estar agindo com o coração? Posso. Mas é o que eu vejo da história. Quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo o que tu faria. O Grêmio já bateu o martelo. Só sai se chegar alguém, tá? Vamos falar sobre outro assunto importante e também polêmico. Eu quero falar com você sobre SAF. Por que eu tenho que falar sobre SAF? Porque o presidente Alberto Guerra, nessa semana, concedeu uma entrevista para o jornal Correio do Povo e ele deu uma declaração que repercutiu bastante. Porque o presidente Alberto Guerra, quando ele se elegeu, ele fez uma promessa na campanha que era não colocar o assunto SAF na mesa para discussão e não negociar o Grêmio, não negociar a SAF do Grêmio no caso. Tá? E o que aconteceu agora? O presidente, nessa entrevista, ele mudou de opinião. Ele disse que vê um futuro no Grêmio como favorável à inclusão da SAF. O presidente disse exatamente o seguinte, abre aspas, me elegi contra a SAF e defendi isso por mais de 2 anos, mas hoje sou favorável. Talvez eu seja o único dirigente a dizer isso com clareza. Precisamos da proposta certa, de uma empresa que conheça o esporte e queira vencer, e não apenas lucrar, afirmou então Alberto Guerra. Isso é um ponto muito importante, porque isso aqui coloca um tempero a mais nas eleições. Tá? O presidente Alberto Guerra, ele não tem tempo para vender o Grêmio, porque isso é um assunto que teria que ir para o conselho, ser discutido, né? Eu acredito que hoje a grande maioria seria contra a SAF. Eu, por exemplo, eu não sou favorável à venda do Grêmio, não sou favorável à SAF, eu sou favorável ao clube associativo bem organizado. Eu acho que dá para organizar essa história aí. Precisa pegar alguém que saiba gerir, que saiba organizar as contas, né? Que saiba colocar tudo nos eixos direitinho. Eu ainda não sou favorável à SAF porque eu acho que o Grêmio pode sim gerar muita receita própria, né? Mas é um assunto que com toda certeza o presidente Alberto Guerra pode deixar encaminhado. Porque ele disse o seguinte ainda, ó, abre aspas, o assunto está sempre na mesa, pela grandeza do clube, há procura constante, mas nenhuma conversa evoluiu até agora. Gosto do modelo do Bahia, mas há vários caminhos possíveis. Ou seja, que ele deixa muito claro que tem empresas interessadas, que tem propostas na mesa, né? O assunto está sempre à mesa, diz ele. Pela grandeza do clube, a procura constante, ou seja, tem interessados. Então ele pode dar um caminho para isso já começar, um início pelo menos, antes do fim do seu mandato. E aí sim, aí a história começaria a ser discutida e seria já um assunto para o próximo presidente que vai se eleger lá no final do ano, ou daqui a pouco, se o Guerra surpreendentemente, né, se colocar a candidato à reeleição. Mas é um assunto que com toda certeza gera muita polêmica e agora o Guerra colocou ainda mais tempero nessa história porque ele se elegeu contrário à SAF e agora mudou de ideia e já está falando que para ele é um bom caminho. Quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo o que tu acha sobre SAF, tem que virar SAF, não tem que virar SAF. Nós temos candidatos contrários à SAF, né? O próprio Marcelo Marques se coloca contrário à SAF. O Calef eu não sei ainda o que ele pensa sobre SAF. Eu confesso para vocês que eu não me recordo o que ele pensa do assunto. Se eu não me engano, ele é contrário também. O Denis Abraão é um candidato que já falou que também é contrário à SAF, que para ele a SAF dele é a categoria de base, que é o que gera bastante receita para os clubes e tudo mais. Então a gente tem um leque sobre essa história e a gente precisa pensar, precisa analisar a proposta de cada candidato, porque é um assunto que daqui a pouco isso vai ganhar ainda mais corpo e a gente precisa entender o que o nosso próximo presidente vai decidir sobre o futuro do tricolor. Não é mesmo? Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião, SAF ou não SAF. Para encerrar, eu me sinto, não é uma informação, mas eu me sinto um pouco na obrigação de falar sobre esse assunto.
A gente está acompanhando aí, meus amigos, a campanha espetacular que o Fluminense está fazendo no Mundial de Clubes. Aliás, Mundial que gera muita grana, né? Impressionante. Impressionante o que está gerando de receita para os clubes esse Mundial. Olha, a gente tem que fazer de tudo para estar no próximo, porque, olha, é fantástico. É fantástico. Mas, enfim. O que está gerando muitos debates claro, o Renato estar colocando o Fluminense nesta situação, né, espetacular no Mundial de Clubes. E é óbvio que o Renato é, sim, a grande parte nessa história toda, é o grande treinador do clube, né? Só que muita gente está começando a criticar num combo geral, né? Porque eu mesmo fui e muitos pediram a saída do Renato do Grêmio no final do ano passado. Pois bem, eu me sinto na obrigação de falar algumas coisas aqui sobre essa história. Gente, quando o Renato chegou aqui no Grêmio em 2023, aliás, em 2022, ele chegou numa situação em que o clube estava, né, subindo ali para a Série A, no caso, na Série B ainda. Uns acreditavam que o Roger subiria, outros acreditavam que faltava aquele gás para poder encerrar a temporada e o Renato foi esse gás, outros já dizem que não precisava. Enfim, foi que o Grêmio conseguiu subir, tudo mais. Durante o ano de 2023 o Grêmio conseguiu remontar uma equipe para a disputa da Série A e com o Soares o Grêmio conseguiu fazer o que fez. 2024 foi um ano atípico? Foi. Teve a história da enchente? Teve. Faltou reforços? Muitos. Mas tem uma coisa, 2024 não foi um ano legal. Não foi um ano nem um pouco legal. E a gente viu isso no Campeonato Gaúcho. O Grêmio durante o Campeonato Gaúcho se arrastou. O Grêmio em abril, quando o Grêmio ainda jogava a Libertadores, a fase de grupos da Libertadores, o Grêmio se arrastou. Ai, Diogo, mas peraí. Mas aí foi o ano da enchente. A enchente aconteceu ali, foi em maio, quando o futebol parou, né? Finalzinho de abril, maio ali que o futebol parou. Antes disso nós tivemos todo o Campeonato Gaúcho, que a gente foi campeão, é verdade, mas o Grêmio se arrastando. Nós tivemos a fase de grupos da Libertadores que nós nos arrastamos. Depois, quando o futebol parou, aí sim, aí nós tivemos toda aquela história de jogar fora de casa, disso, aquilo e tal, tudo mais, beleza. Mas as teimosias do Renato, aquilo ali fez o torcedor pedir a saída dele. Por exemplo, por que insistir tanto tempo em JP Galvão? Por que não mudar o esquema do time e tirar o centroavante, já que nós não tínhamos centroavante? Por que insistir em Galdino? Por que insistir nestes jogadores que não davam resultado? Ah, Diogo, colocava quem? O Natan Pescador? Ele colocou o Natan Pescador depois. Ah, o Natan Pescador foi maravilhoso? Não foi, mas jogou bem. Jogou bem. Ah, o Grêmio tinha limitações? Claro que tinha. A direção sempre, desde o início, foi uma direção fraca, uma direção que não deu reforços ao Renato. Desde o início. Mas quando esses reforços chegaram, o Renato continuou insistindo em não utilizá-los. Vocês lembram do Monsalve? Vocês lembram do próprio Arezzo? Foi um deles. O próprio Arezzo foi um. Chegou aqui e não jogava. O Monsalve, quando ele estreou, se eu não me engano, foi no jogo contra o Atlético Paranaense, fora de casa, estreou dando show. Enquanto o Cristaldo se arrastava em campo. Então, assim, essas teimosias do Renato é que foi fazendo o torcedor se esgotar. A culpa foi só dele? É claro que não. E nunca foi colocada a culpa, eu pelo menos nunca coloquei a culpa somente no Renato. E quem pegar os vídeos antigos vai ver que eu não estou mentindo e que eu não estou surfando na onda agora. Porque eu nunca coloquei a conta em cima somente do Renato. Mas o Renato teve sim a sua grande parcela. O Renato teve a sua pior passagem pelo Grêmio no ano de 2023 e 2024. Infelizmente, sim, infelizmente. Mas o Renato não foi bem. E isso não desfaz do Renato a sua idolatria, isso não acaba com o treinador Renato, não, muito pelo contrário. A capacidade do Renato nós estamos vendo aí. A capacidade de se reinventar, a capacidade de conseguir, porque ele tem qualidade. É simples, ele tem qualidade. No Grêmio não deu certo. E às vezes acontece da coisa não dá certo, não acontecer simplesmente. Então, essas pessoas que estão criticando e fazendo uma onda que não sei o quê, porque pediram, tá aí, tá vendo? Pediram a saída do Renato, olha aí o Renato onde tá. Tudo bem. Ninguém criticou a qualidade do Renato, ninguém disse que ele não tinha qualidade, muito pelo contrário. Renato é um grande treinador, Renato é ídolo do Grêmio. E o Renato, com certeza, vai continuar sendo campeão. Um dia ele vai voltar, pode ter certeza que o Renato ainda volta pro Grêmio. Pode ter certeza que ele ainda volta pro Grêmio. E se Deus quiser, vai levantar caneco por aqui também.
Mas isso, nesse momento, ou o Renato ter saído daqui, não tira uma vírgula da qualidade do Renato. Pode ter certeza, tá bom? Fui.